professora Melina Mioto, que é de Piracicaba, e o professor Eduardo Takahashi, que é de Vitória, além do professor Renato Voz Rosa, que é lá do Sul, lá de Curitiba. E essa equipe, né, atua na área acadêmica há 6 anos, ministrando cursos de reabilitação oral. Mais uma vez, é uma honra tê-los conosco e aproveitem que com certeza vai ser uma atividade maravilhosa. Muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ângela. Boa noite, professor Wallace. Então, vamos lá, né, pessoal? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês de experiência, de técnicas e de filosofias de trabalho, né? Então, a gente está muito feliz e muito honrado pelo convite da Labor Dental. A Ângela e a Juliana são grandes parceiras nossas em todos os nossos cursos. Então, nós estamos juntos, os três, há 6 anos, mas eu e a Melina, a gente já desenvolvia um trabalho acadêmico antes de juntar, né? Então, eu acho que já tem uns 10 anos, né, Mia? Por aí, né? 11. 11, então. Que a gente está nessa pegada, nessas coisas, então. E aí a gente viu que um precisava do outro e um ajudava o outro, um complementava o outro e formamos esse grupo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder iniciar, então, o nosso bate-papo de hoje. Como eu faço aqui Ele ia apresentar agora. Aqui, ó. Aí você vai agora aqui. Vou permitir primeiro. Ok. Pronto. Então, o tema da nossa webinar hoje é Oleio de resina pela técnica direta, né? Uma alternativa acessível, natural, conservadora e estética. Basicamente essa filosofia do Resin Concept. Então, a Ângela já apresentou, mas para vocês conhecerem um pouco mais a gente, se quiserem acompanhar os nossos trabalhos no Instagram, tem aqui o endereço, né? Então, sou eu daqui de Vila Velha, eu sou capixaba, o Edu e o Renato são paranaenses. O Edu, eu tive a grata sorte de estar aqui agora do lado da gente, morando em Vitória. O Renato está em Curitiba e a Melina que está em Piracicaba. Então, a gente é um braço da estética, da resina, da Master Ortolani, que é um grupo de professores, né? E dentro desse braço a gente vem desenvolvendo trabalhos e filosofias de trabalhos reabilitadores, usando a filosofia e o trabalho com as resinas compostas. Então hoje eu venho apresentar para vocês uma solução bastante viável, né? E quando a gente começa um bate-papo assim, a gente sempre começa contando uma história, né? E quem é que nunca passou por uma emergência como essa? Aqui a gente tem um caso de um 16, um elemento primeiro molar superior, né, com restaurações grandes de amálgama, e a gente pode observar que esse caso em particular a gente teve uma fratura de dente, porque quando a gente observa a área da fratura, a gente observa que a restauração de amálgama ela se mantém íntegra, né? O que houve aqui foi uma fratura de dente. A gente sabe quais são as consequências das restaurações de amálgama. A gente sabe que o amálgama, quando toma presa, ele tem uma expansão, e isso provavelmente provocou algumas trincas que vieram a culminar nesse tipo de fratura. E aí a gente tem essa emergência, né? Essa emergência, ela aparece para a gente, ela vem no nosso consultório, e aí a gente já começa a pensar que a gente tem na verdade, uma linha de raciocínio para trabalhar com esse paciente. Então a gente pensa já em fazer um preparo, a gente pensa em colocar um provisório, e aí já passa pela nossa cabeça aquela timeline. A gente sabe que aquele trabalho ele vai ser transformado em uma prótese, né? Então a gente já marca o paciente para uma nova consulta, onde a gente vai refinar preparo, fazer uma moldagem, e aí esse trabalho vai para um laboratório. Chegando no laboratório, o técnico vai fazer os trabalhos do modelo, vai fazer toda a parte laboratorial, e ele vai devolver essa peça para a gente para fazer a instalação. E aí é que tá. Eu não sei vocês, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas as minhas experiências no passado com o Olay não eram experiências muito agradáveis.
porque sempre tinha, era sempre assim, muito trabalhoso, sabe? Não era uma coisa muito confortável quando eu ficava esperando com aquela ansiedade a peça voltar do laboratório, mas sempre que ela vinha, eu sempre tinha um trabalho muito grande para verificar a adaptação, para fazer a cimentação, era tudo muito desgastante, existia um estresse muito grande nessa fase. Então, a gente dependia muito de uma condição laboratorial, de um técnico de laboratório que mandasse a peça perfeitinha para a gente poder fazer essa instalação. E ainda tinha um grande problema, que às vezes, como eu estava fazendo preparo em boca, como eu estava fazendo moldagem, tudo em boca, eu corria o risco de não estar preparando muito bem ou de não estar moldando muito bem isso aí, e com certeza isso influenciaria no resultado final do meu trabalho, né? No resultado final do trabalho do laboratório, do meu técnico. Então, quando chegava essa peça para instalação, a gente olhava com todo carinho a pecinha no modelo e a gente via, nossa, que peça linda. E aí, quando a gente ia para a boca para poder fazer a instalação, a peça não entrava, ou ela não ajustava, ou o contato proximal estava muito apertado, ou quando não, a peça ela não encaixava porque tinha alguma coisa ali no meu preparo que tinha causado uma interferência na adaptação dessa peça, e essa peça não assentava da forma correta. Então a gente tinha um trabalho muito grande para preparar isso, para ajustar todo esse trabalho, e aí a gente começar a finalizar o caso. Bom, quando não, na hora do ajuste oclusal, né, o paciente batia o dente com um pouco mais de força, a peça não estava assentada na posição correta, e aquela peça fraturava, e aí a gente precisava trazer o paciente novamente para uma nova moldagem, a gente procurava mexer nos ajustes, no preparo, moldava de novo para fazer de novo o envio ao laboratório e aí sim fazer novamente a instalação e correr todo aquele estresse que a gente sabe que era comum dessa fase de instalação. Mas hoje o que eu venho apresentar para vocês é uma técnica que me permite sair da primeira consulta diretamente para a instalação, de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente definiu esse caso. Esse caso foi o primeiro caso de onlay em resina composta que eu fiz. Ele foi feito em 2017, vocês vão ver aqui que eu vou mostrar alguns dados. Então a gente faz um preparo, uma coisa muito simples, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso para frente. A gente faz a remoção, na verdade, daquele amálgama. A gente cria um preparo, na verdade, tirando só as áreas retentivas, porque o intuito e a grande vantagem dessa técnica é a gente conseguir trabalhar de uma forma mais conservadora, né? A gente faz uma moldagem, a gente consegue fazer, através da técnica que a gente vai mostrar, uma peça em resina composta, tirando todos os benefícios desse material. Então a gente tem aqui já a peça cimentada, na mesma sessão, na mesma consulta, né? Como eu disse, foi a primeira peça que eu fiz, então a gente percebe que a anatomia oclusal não foi uma anatomia que ficou muito bonita, não ficou muito rebuscada, tal. Detalhes que a gente vem desenvolvendo e vem trazendo mudanças ao longo do tempo, mas foi uma solução muito rápida, né? Em 2017, a gente já atendia um paciente com pouco mais de uma hora e meia de consulta, a gente já conseguia resolver aquele problema que normalmente levaria aí de 2 a 3 semanas até a gente chegar ao resultado final. E a gente consegue, num curto tempo, vocês veem, olha, em 2019, essa foi a última peça que eu fotografei, a gente já vê que existe uma diferença, né, na anatomia, a gente já consegue trabalhar de forma mais assertiva, a gente desenvolveu algumas técnicas que a gente já consegue evitar muitos desgastes durante os ajustes oclusais. Mas é assim, pessoal. Então, hoje, o que a gente tem aqui para vocês é uma técnica, tá? Uma técnica que tem um custo baixo, tá? Mas é uma técnica que possibilita a gente ter um ganho bem legal, sabe? A gente consegue aumentar a lucratividade dentro do consultório, porque dentro dessa técnica eu não preciso estar investindo num laboratório, eu não tenho os honorários do laboratório, do meu técnico do laboratório. Com isso, se eu quiser dessa forma, eu consigo reduzir a minha jornada de trabalho para ganhar a mesma coisa, já que eu consegui aumentar os meus ganhos. Por que isso? Porque eu consigo aproveitar a minha vida da melhor forma possível. Então eu vou pegar o meu aumento na minha lucratividade, a minha jornada de trabalho reduzida, e eu vou gastar o meu tempo da forma que eu gosto, não me estressando mais, sabe?
podendo curtir a minha família, podendo estar junto dos meus amados, meu pai, minha mãe, o meu pequeno Theo e a minha esposa. Então é isso, pessoal. Vocês vão ver que o que a gente traz para vocês hoje é uma técnica bastante simples de ser feita, né? E que a gente vai evoluir muito dentro do consultório de vocês com essa técnica. A professora Melina ela vai entrar agora, ela vai mostrar o que corrobora, né? O que a ciência traz que permite a utilização desse trabalho de forma científica, para a gente poder entender o trabalho, por que a gente faz isso assim. Bom, boa noite a todos. Agradeço o pessoal da Labor por mais essa oportunidade. E não diferente do que a Ângela falou, que tudo que a gente faz é embasado cientificamente, então vou passar um pouquinho para vocês da parte científica, do porquê essa técnica funciona, que a gente desenvolveu através da clínica do dia a dia, da nossa rotina clínica, mas como a clínica é soberana desde que ela tenha esse embasamento científico, tá? Então a gente vai passar algumas informações científicas para você, de grande valia, do porquê que isso funciona, tá bom? Laboratórios e os fabricantes de biomateriais, eles investem muito, mas muito mesmo, no desenvolvimento de um material restaurador ideal para os dentes, tá? O desafio agora tornou-se agregar as exigências mecânicas de resistência e desgaste às forças mastigatórias que recuperem a naturalidade dos dentes. E, acima disso, que se permaneçam estáveis, tá? E duráveis com o longo do tempo. Então, esse é um grande desafio das indústrias de biomateriais. No estudo de Albers, em 2002, ele listou os requisitos ideais dos materiais restauradores, tá? Os quais a resina composta os tem, que são união adesiva ao esmalte, união adesiva à dentina, manutenção da cor e brilho superficial ao longo do tempo e resistência à fratura e ao desgaste. Com a evolução dessas resinas, tá, compostas de uso em consultório, hoje a gente tem a possibilidade de utilizá-las para a confecção dessas restaurações indiretas. Então, hoje a gente trabalha com o termo até que a gente ouviu de um workshop que a gente fez para a Shofu, que é onde cabe uma cerâmica, cabe uma resina. E realmente isso é realidade e é o que a gente tem feito já nos nossos cursos e na nossa rotina clínica já há alguns anos, tá? Então, a gente consegue, através dessas evoluções, trazer todas as vantagens, todos os benefícios desse material, promovendo um tratamento de custo mais acessível para o nosso paciente. E uma das evoluções que nós valorizamos muito, elas estão presentes nas resinas da Shofu, que é o que nós utilizaremos hoje na demonstração, que vocês vão ver, tá? A Shofu, ela desenvolveu a tecnologia Gyome, que é uma tecnologia que está presente tanto nos materiais restauradores como nos materiais preventivos, tá? Essa tecnologia, ela está baseada nas partículas sPrG, que são capazes de liberar 6 íons, entre eles sódio, fluoreto, alumínio, borato, silicato e estrôncio. Cada um desses íons com as suas propriedades bioativas, que são capazes de produzir respostas biológicas na interface do material restaurador. Isso é fantástico, você ter um material restaurador que continue interagindo com o meio bucal de maneira positiva. E o que é essa técnica direta e indireta? Uma técnica, ela é dita direta e indireta quando a resina composta ela é aplicada e esculpida diretamente sobre o dente, antes da aplicação do sistema adesivo. Em seguida, esta resina ela é fotopolimerizada, removida e finalizada extraoralmente, antes da cimentação adesiva. Então, nós podemos confeccionar restaurações por meio desta técnica, tanto em boca, direto sobre o dente sem o sistema adesivo,
ou em modelos de silicone, que vocês vão ver hoje o passo a passo de como confeccionar este modelo de silicone para você fazer sua restauração, tá ok? E para quem acha que isso é uma técnica nova, engana-se. Hoje ela está em alta, mas já desde 1992 nós temos artigos publicados em meios de relevância científica, tá? Então a gente tem muita informação a respeito desta técnica, e o último artigo foi publicado agora no ano passado, em outubro, que é do professor Ronaldo Hirata, que certeza que todos vocês conhecem, tá? E este ano, no mês de janeiro, a gente teve o lançamento de um livro do professor Newton Fall, aonde ele descreve essa técnica direta e indireta. É um livro de facetas em resina composta pela técnica direta e indireta, que é um compêndio de informações magníficas, extremamente importantes para quem quer passar a desenvolver essa técnica. Então, tem literatura que a gente recomenda, porque é realmente de extrema valia para o nosso dia a dia, tá ok? Então, essa técnica não é atual, tá? Agora, vocês às vezes podem se perguntar, por que a gente tem feito trabalhos direto e indiretamente? A gente tem em estudos comparando ambas as técnicas que me mostram que a taxa de conversão de monômeros numa técnica direta, ela vai de 60% a 70%. E na técnica direta e indireta, essa taxa de conversão aumenta de 80% para 90%. Então, o maior ganho, a maior diferença está nessa taxa de conversão desses monômeros. Ou seja, a minha resina sendo feita pela técnica direta e indireta, ela vai ser extremamente mais vantajosa. Mas do que depende essa conversão de monômeros, tá? Temos dois fatores principais, que é a luz e o calor. No caso no que se refere à luz, a gente vai ter que ter em mãos equipamentos, aparelhos fotopolimerizadores, nos quais eu tenha uma faixa de luz adequada, uma incidência de luz adequada, para eu ter uma polimerização efetiva. Essa incidência de luz, ela deve ficar na casa de 600 a 1000 miliwatts por centímetro quadrado, tá? Então, isso requer fotopolimerizadores de qualidade para uso da sua clínica rotina diária. Outro benefício, que é o calor, que ao meu ver é um dos maiores ganhos da técnica direta e indireta, é que as propriedades mecânicas da resina composta, elas podem ser otimizadas pelo tratamento térmico ou termoprocessamento, como também é chamado, ok? Então, existem vários métodos, né, mas todos devem empregar o calor a seco, tá? Então, nós podemos utilizar a autoclave, que é a temperatura de 121 a 134 graus Celsius por 15 minutos, ou um forno de micro-ondas, em potência alta, de 3 a 5. Lembrando, tem que ser calor a seco. Nós temos ainda descrito na literatura o termoprocessamento por panela de pressão, tá? Ou forno elétrico, mas rotina de dentista, o que ele tem fácil dentro do consultório, o que é? Autoclave e um forno de micro-ondas, tudo bem? Então, portanto, eu vou ter uma restauração com um ganho nas propriedades físicas e mecânicas. E quais são essas propriedades que eu vou ter melhorada? Resistência ao desgaste. Então, eu vou ter uma restauração de resina que tem um comportamento semelhante ao dente e com grande resistência ao desgaste. No momento, ninguém está rangendo o dente, ninguém está apertando, está todo mundo feliz e de bem com a vida, não é verdade? Só que não, né, gente? Então, nós vamos ter ganho de dureza superficial e, além de tudo, estabilidade de cor, o que era uma das grandes queixas de quem trabalha com resina composta, é realmente a parte da estabilidade de cor. E isso daí é um probleminha que foi sanado com agora o processamento térmico da minha restauração. Tudo bem? E quais as indicações? Melina, aonde eu posso fazer uma restauração direta e indireta? Eu posso fazer restauração direta e indireta em situações classe 5,
em casos de facetas ou lentes em resina composta. Posso também fazer para situações de inlays, overlays e onlays. Agora, os famosos tabletops, né, também podem ser feitos de resina pela técnica direta e indireta, e ela vai ter como vantagens conforto e comodidade, tanto para o dentista como para o paciente. Controle da umidade, eu vou ter que ter um controle maior num curto espaço de tempo, apenas no momento da cimentação. Eu tenho confecção de uma restauração onde eu vou proteger o meu periodonto, o meu cemento, a minha dentina, e eu vou ter uma restauração com maior polimento e acabamento. Todo mundo sabe que em determinadas regiões, principalmente términos cervicais, nós temos uma grande dificuldade para realizar o bom polimento e o acabamento dessas de restaurações. Pela técnica direta e indireta, eu consigo dar esse polimento em mão. Lembra que ela é finalizada extra-oralmente? Então, eu tenho uma vantagem aí em conseguir ter um acabamento e um polimento melhores, tá? No início, quando a gente começa a trabalhar com essa técnica, a gente vai passar por uma curva de aprendizado, porque essas pecinhas, elas são extremamente delicadas e às vezes na hora de você dar o acabamento, o polimento, ela voa pela sala, pelo teu consultório, mas nada que com o tempo você vai pegando uma destreza maior e domínio em segurar essas peças, tá? Isso no começo, para quem começa a trabalhar com essa técnica, vai passar por isso, de perder a restauração no meio da sala, tá bom? E quando a gente faz uma região posterior, né, casos posteriores, quando ela está indicada? Quando eu tenho um istmo oclusal maior que a metade da distância intercuspídea, ou quando preparo envolver uma ou mais cúspides. Então, são as indicações que onde você passava por uma técnica indireta laboratorial, você vai começar a trabalhar dentro do teu consultório, resolvendo você mesmo. Uma outra situação, quando eu quero fazer aumento ou recuperação de dimensão vertical de oclusão, eu consigo fazer em resina composta, tá joia? Outras situações, eu consigo compensar, reduzir as limitações da técnica direta em cavidades extensas. Então, se eu faço da maneira direta e indireta, eu tenho um ganho, porque eu reduzo a contração de polimerização, que é extremamente prejudicial para o tempo. Eu vou ter uma redução da dificuldade de ponto de contato, que todo mundo sofre em cavidades muito extensas. Você construir um ponto de contato adequado, no qual o paciente fica feliz. Então, pela técnica direta e indireta, você consegue bons pontos de contato, ou como hoje a gente chama, superfícies de contato. E por ser uma situação onde eu não trabalho 100% do tempo de execução dessa restauração em boca, ela é um pouco em boca, modelo de silicone ou acabamento, polimento na mão, eu vou gerar um desconforto muito menor para o paciente e para mim também como profissional. Tá joia? Agora nós temos aqui, em relação a cavidades extensas, que a gente está falando da contração de polimerização, nós sabemos que quando eu tenho uma grande quantidade de material muito grande, essa contração de polimerização ela faz com que haja tensão nas paredes, me promovendo fendas devido a essa contração. Então, isso é um fator extremamente negativo para grandes restaurações em cavidades muito amplas, tá? No caso de uma restauração direta e indireta, eu vou trazer essa contração de polimerização apenas na interface da restauração e cimento resinoso. Então, eu transfiro toda aquela tensão de contração de polimerização para a linha de cimentação. E essa linha de cimentação, ela tem em torno de 25 micrômetros, então é muito pequeno. E aí, quando eu tenho a redução da contração de polimerização, o controle desse fator negativo, eu tenho a possibilidade de diminuir sensibilidade pós-operatória, desconforto à mastigação e risco de uma microinfiltração marginal. Então, a gente tem grandes possibilidades de ter uma restauração mais indolor para o meu paciente, aquele desconforto pós-operatório cai consideravelmente, tá ok? E a gente sabe que para fazer essas restaurações, eu posso confeccioná-las
em modelos de silicone ou modelos de gesso, ambos troquelizados. O que a gente tem de experiência aqui clínica é que, para eu fazer uma técnica utilizando o modelo de silicone, é uma técnica mais prática, mais rápida, mais limpa, e eu não preciso de artefatos especiais para poder troquelizar um gesso. Não é fácil você troquelizar um gesso com a serrinha, fazer esses recortes. Então, a gente tem ganho muito grande na situação de modelos troquelizados com silicone, que é o que vocês vão ver hoje. E os materiais necessários para a gente fazer essa técnica, vocês vão ter a demonstração depois, mas para anotar aí, para não esquecer, eu preciso inicialmente realizar um molde com alginato de qualidade. O que a gente indica para vocês? Drogon 5 ou Tropical Gin. Talvez alguns de vocês não conheçam ainda o Tropical Gin. A gente teve a grande vantagem de experimentar esse material no ano passado, acho que foi mais ou menos na metade do ano passado, e hoje se tornou o alginato nosso de eleição. E eu vou dizer para vocês o porquê. Após a polimerização desse material, eu tenho um molde rígido. Eu tenho qualidade de impressão, fidelidade de cópia, mas acima de tudo, um molde rígido muito bom para eu trabalhar com a técnica direta e indireta. Fora esse molde de alginato, depois a gente vai construir o nosso modelo de silicone, que para eu fazer esse modelinho de silicone, eu preciso de um bloquinho de Lego. O Resin Concept tem a honra de ter o nosso bloquinho personalizado, nosso Lego personalizado Resin Master. Eu vou precisar depois de uma base de Zetalabor, tá? Que é o que vai fazer a ligação com o meu modelo de silicone, tá? Então eu tenho esses três materiais envolvidos para a confecção da técnica direta e indireta. E a base do Lego, vocês vão ver na demonstração com o professor Wallace, que ela é troquelizada. E essas retranças, essas retenções do Lego, faz com que você remova essas partes de maneira que você possa recolocá-la com fidelidade. O modelo de silicone ele vai ser feito com o Elite HD+, o Monophase, que é um silicone de adição da Zermatt, que é onde é o material que vocês vão usar para vazar o molde de alginato. Tá ok? E essa vantagem de você poder troquelizar, gente, o grande ganho tá aqui, ó. Reproduzir contatos proximais. Isso não tem preço quando você instala uma peça e o teu paciente, a hora que faz o fio dental, não vai fazer aquele tec. Faz o tec, porque pegou uma superfície de contato e realmente não vai ter problemas com impactação alimentar, que é o que depois o paciente retorna para você ter retrabalho. Então, essa é uma das vantagens imensas dessa técnica, tá ok? Então, agora a gente volta para os estúdios de Vila Velha com os professores Wallace e Eduardo. Bom, pessoal, e como a Melina disse e explicou essa técnica, a gente precisa passar com vocês agora como é que funciona em relação ao preparo. E vocês vão ver que realmente é uma técnica muito fácil. A gente divide o preparo em 3 partes: remoção dos defeitos, cáries, restaurações antigas, áreas de esmalte com pouco suporte, né, que poderiam surgir e promover algumas trincas, algumas falhas durante a cimentação. A gente vai fazer um preenchimento dessas áreas pouco expulsivas, de um modo que a gente consiga trabalhar de uma forma mais conservadora, ao invés de eu desgastar para conseguir expulsividade, para diminuir a minha retenção do meu preparo. A gente vai fazer um preenchimento e aí sim, com o preparo propriamente dito, o que a gente vai fazer é um polimento dessas paredes, deixando o preparo
liso e bem polido para que facilite o ato da moldagem. Então, o que a gente faz, né? Aqui a gente fez uma simulação em manequim, para vocês poderem entender melhor o funcionamento. E toda essa parte marrom, ela é a cárie, tá? A gente observa que a gente também está trabalhando aqui com um elemento primeiro molar superior e a gente tem uma fratura da cúspide mesovestibular, tá? Além de fratura de cúspide, a gente tem cárie. Então, com uma broca esférica, a gente vai fazer toda a remoção dessa cárie, né? E a gente vai perceber que a gente não vai fazer uma remoção tirando as áreas retentivas, esmalte que não tem uma estrutura de dentina de reforço. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é preencher essas cavidades retentivas, tá? Porque desse modo a gente consegue fazer preparos que sejam mais conservadores. Eu acho que a grande vantagem de trabalhar com resina é justamente isso, é conseguir fazer preparos mais conservadores. Eu não preciso ter preparo com retenção apropriada, sabe, com a inclinação de paredes apropriadas, porque toda a fixação dos trabalhos vai ser feita com a alusão à adesão. Então a gente faz, olha, o preenchimento, e aqui a dica sensacional para a gente são as resinas da Shofu, a Beautiful Flow Plus, a F00 e a F03, onde o 00 significa nenhum escoamento e o F03 significa que tem o grau máximo de escoamento dessas resinas. Então, com a resina F03, com grau máximo de escoamento, o que a gente faz é o preenchimento e a planificação da base desse preparo, da cavidade, né, o fundo da cavidade, e com a F00, sem nenhum escoamento, a gente consegue fazer o preenchimento vertical das paredes que, porventura, possam estar com um preparo retentivo. A grande facilidade dessa resina é porque ela é injetada, né? É, exatamente, Edu. A grande facilidade dessa resina é que ela é injetada. E ela tem alto conteúdo de cárie. Um alto controle de cárie. E sabe resina flow, cara? O que eu acho sensacional, Edu, dessa resina, particularmente, é que quando a gente está usando resinas flow de outros sistemas, de outras marcas, a gente para de apertar e a resina ela continua saindo, né? Essas resinas da Shofu não. À medida que você parou de fazer pressão, ela para. Então a gente não tem desperdício nenhum com essa resina. Controle, né? Essa é uma grande vantagem dessas resinas de verdade. O que a gente vem agora para o preparo propriamente dito é a planificação das paredes, né? Com brocas de acabamento do tipo F ou FF, aquelas com tarjazinhas vermelhas ou amarelas, né? A gente vai fazer o refinamento do preparo, o alisamento do preparo, e com as borrachinhas de acabamento de restaurações e resina, a gente vai conseguir fazer o polimento. Feito isso, o nosso preparo, ele tem que ter mais ou menos essa característica, olha, tá liso, polido, sem ângulos agudos, sem arestas, tá? O que vai facilitar bastante a nossa cimentação. E aí a gente vem para o hands-on. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Ok, Edu? Olha só, pessoal, agora a gente vai para uma outra câmera para poder possibilitar essa filmagem do hands-on. Só lembrando aqui que no final teremos uma surpresa aí para quem ficar no final da aula. Verdade, a gente esqueceu de falar isso. O pessoal da Labodental preparou uma surpresa para vocês, mas só vai ter direito a quem estiver acompanhando até o final da nossa aula. Ok? Vamos lá. Edu, você vai pegar aqui. Então, a gente vai usar o calginho, né? A professora Regina já falou das qualidades desse prato. E é interessante que as pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Renato Tropical Gin. Tropical Gin hoje. Peraí. O Wallace tá dando microfonia. Não, tá dando eco. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Não tá legal, tá dando eco. Espera aí, só um minutinho. Isso. Melhorou? Fala mais um pouquinho, por favor. Ok. Vou voltar. Mas vocês ouviram o que eu falei? Ouviram? Não ficou audível. Sei lá.
Repete novamente, por favor. Peraí, Vamos repetir, o Edu está acertando aqui o som. Tá dando muita interferência. Pronto, e a... Agora melhorou, mesmo? Sim. Então, começando bem que ele já falou, talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer esse material de cauchinho, mas ele é um alginado que se compara ao hidrofosfuro, sim, com uma grande vantagem. Ele tem um custo menor do que o hidrofosfuro. Então, ele precisa dar uma olhada. Sempre com as medidas dele, tá? É importante, antes de fazer a manipulação, a homogenização das partículas. Edu, tá dando uma cortada no som. Outro detalhe é na medida, né? É uma medida rasa, precisa tirar o excesso do material, leva na cuba, uma medida de água, e você vai pegar o espátula, aqui que eu lavei, alguns você já derrubei um pouquinho de alvenato. Você também esse alginado de maneira policromático, ele começa com um tom violeta vermelho. A gente tem 45 segundos de espatulação e 1 minuto e 35 de tempo final de trabalho em boca. A fase policromática dele é bastante interessante porque enquanto ele estiver nesse tom avermelhado, ele ainda está no meu tempo de espatulação. E à medida que ele vai ficando alaranjado, ele vai indicando para mim que ele está no tempo de ser levado em boca. Carrega o limoeiro, você vê que olha, já está ficando alaranjado. Eu sempre recomendo alisar um pouquinho e levar. Isso, ó. Percebam que ele já está ficando de alaranjado para amarelado. Ok? Percebam que ele está mudando de cor. Daí em um minutinho ele fica pelo amarelo aqui na ponta do cabelo. Ó. E aí um minutinho em boca, ele já vai estar pronto para fazer um vazamento. Deixa eu ver aqui. A gente aqui no processo de ganho de tempo, a gente vem seguindo o programa da Ana Maria Braga, então a gente já tem uma fase já pronta aqui, do alginato, ele com a presa pronta final, né? E o que a gente vai fazer agora é um modelo de silicone, usando o monophase Merit HD+, fazer marketing. Então, uma outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: esse material é um material bastante denso na hora da gente fazer a produção, e ele vem com a ponta misturadora, só que eu gosto de usar uma ponta aplicadora para poder copiar melhor os detalhes na hora que eu vou fazer o meu vazamento. O professor Maurício falou que o som tá ruim. Tenta falar mais próximo, às vezes, do microfone do celular. Espera aí, vê se melhorou. Deixa eu ver bem agora. Bem. É porque o Edu está mais próximo do microfone. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Então, olha só, a dica que eu dou, pessoal, é não usar só a ponta misturadora, usar a ponta aplicadora, essa pontinha amarela. Só que tem mais um detalhe nela. Como é um material bastante viscoso, vocês vão ver que vai precisar fazer pouco viscoso, bastante denso, vocês vão precisar fazer um pouco de força para poder conseguir fazer injeção. O que facilita bem é pegar uma lâmina de bisturi e cortar um pouco da ponta dessa ponta aplicadora.
E aí vocês vão ver que a gente consegue fazer forças um pouco menor. Não, aqui já foi. Já. Então, ó, eu vou lá no fundo, começo a preencher lá no fundo com a minha ponta aplicadora. Vocês veem, ó, aqui a mão treme porque a gente está fazendo um pouco de força. Depois que eu já copiei os detalhes, eu posso remover a ponta aplicadora. Se eu puxar a ponta aplicadora, ela não sai, eu preciso fazer esse movimento para baixo, tipo um galho seco, e aí eu consigo, agora com a ponta, só a ponta misturadora, levar volumes maiores e preencher o que eu preciso para a confecção da técnica. Esse material ele tem mais ou menos 3 minutos de presa, de tempo de presa, então para a gente não perder também tempo com isso, a gente já tem um modelinho pronto, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para prender esse modelinho na peça Lego, né? Na peça Lego e poder fazer o ganho da troquelização, que é a parte mais interessante. Então, aqui, ó, o material já endureceu. Ó. Olha a lisura desse molde, toda a qualidade desse molde que a gente conseguiu obter com esse material. E aqui, ó, como eu disse, ó, o material ainda está mole, então a gente vai lançar mão de uma outra peça que já estava pronta para poder fazer isso. Para a gente conseguir prender no Lego, conseguir utilizar da fase de Professor Wallace, Oi, Wallace, Oi. só um minutinho, é que a gente não está conseguindo ver a imagem de vocês. Travou a imagem? Tá, a gente não está conseguindo. Será que se vocês cancelarem o compartilhamento e colocarem olha de só, novo? Ângela, vocês estão vendo a tela do Edu ou a minha? Olha ali, nas telas tem que ser aquela tela onde está aparecendo a minha mão. Aí tem que fixar ela. Tem tipo. A câmera do meu está fechada. A câmera que está funcionando é a câmera do professor Eduardo. Ah, então tem que fixar, tá, do Edu, tá. Peraí, Beleza. Deixa eu pegar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se tem como. É isso mesmo, Ângela. Vai na imagem que está pequenininha, que está aparecendo o Wallace, é só clicar para fixar a imagem e daí ela aumenta. Isso, Não, beleza. Tá Ah, ok? perfeito. Isso. Porque a gente está usando a câmera do Eduardo agora, não a minha. Então, quem estava me acompanhando pela minha câmera, mudou a câmera. É só fixar que tem um pininho, como se fosse uma taxinha. Fixa essa imagem que a tela vai ficar em tela cheia. Todo mundo conseguiu? Acho que Isso, sim. professor, agora tá certinho. Certinho? Ótimo. Então, beleza, olha só. Então, para fixar o meu modelo de silicone ao meu Lego, o que eu preciso é usar um silicone laboratorial Zeta Labor, né? E quanto que eu preciso para isso? Uma única medida. Então, a gente tira uma medida rasa do Zeta Labor e com o catalisador, o Endurance Gel, levado na sua devida proporção, 2 marcações de catalisador, Você que pôs aquela escada no serviço? Qual escada, Virginia? Aquela que dobra. Aquela escada, a Roseli vai levar lá pra cima amanhã. Eu que mandei então, ela olha, a gente levar lá manipula esse material, pra Curitiba. ele vai ficar um material rosinha, No fundo, lá. uniforme e homogênea. Pode deixar ele pra lá. Abre um brigadeiro e vem e prende no modelo de silicone, de modo que eu vou abraçar ele para poder segurar ele com o material. E aí eu levo o meu material ao meu Lego.
e aí eu termino de adaptar. Olha, eu vou comprimindo os silicones Etalabo para aprender e adaptar no meu Lego. Vou apoiar aqui. Então, olha, pessoal, eu vou puxando o silicone por sobre o silicone do modelo, mas sem cobrir a área onde eu vou trabalhar. Tá? E aqui é só esperar agora o tempo de presa desse material. Ok? Ó, prendeu, abraçou. Esse material ele endurece um pouquinho mais rápido. Ó, aqui, ó, aquele modelinho que nós fizemos, ó, já endureceu, ó. Posso removê-lo para vocês verem, ó. Olha a qualidade do meu modelo. Tá? Só adiantando aqui agora. Então nós temos o modelo. Mais uma vez, para não perder tempo, nós já temos o modelinho pronto, onde eu vou, só por uma questão de tempo, montar e mostrar como a gente faz para promover a troquelização. A troquelização é o seguinte, pessoal. A troquelização ela vai me dar como grande vantagem poder trabalhar em cima da área proximal, né, onde teria grande dificuldade para fazer os pontos de contato. Já já a gente vai mostrar como é que é feita essa técnica de construção dessa restauração. Mas o que eu oriento sempre meus alunos na hora de fazer o corte desse troquel é remove o Lego. Eu gosto de usar isso aqui, ó. O pessoal mais antigo conhece, né? Fit Lux Flexo é a lâmina de Gillette. O pessoal usava para fazer barba, né? Eu não conheço. Eu não conheço porque eu não tenho barba. Eu não conheço porque eu não tenho idade. Você não tem cabelo igual. Mas bom, então assim, eu gosto muito dela porque eu consigo fazer um corte reto, tá? Ela tem um comprimento de lâmina mais interessante. A gente pode usar, e ela é bem fininha, a gente pode usar também para fazer esse tipo de corte uma lâmina de bisturi número 11, tá? Mas eu acho que aqui, olha, eu vou abrir o espaço aqui para você poder aproximar, a gente consegue fazer, ó, eu apoio, eu direciono, né? Cuidado porque ela corta tanto em cima quanto embaixo, seguro nas extremidades e eu consigo, ó, cortar. Então agora eu tenho duas partes do meu material, eu consigo posicioná-la sempre na mesma posição por conta do meu Lego. Então eu consigo tirar, eu consigo trabalhar na minha área proximal, verificar toda a adaptação, desculpa, estou perdendo um pouco de foco, toda a adaptação e selamento da minha parede gengival, né? Além de conseguir reposicionando o troquel, confecção dos pontos de contato. Legal, né, pessoal? Uma técnica bastante simples e rápida. Vocês observarem, olha, por mais que a gente tenha agilizado o processo, olha, o material está pronto, pouco mais de 5 minutos a gente consegue preparar o modelo, o que a gente não conseguiria fazer com o modelo de gesso, né? Então, técnica rápida, técnica simples. Vamos para a construção da restauração agora. Vocês vão ver que ainda é mais simples. Agora, pessoal, vamos voltar para a câmera lá, para a tela do professor Wallace, tá? Essa tela aqui da transmissão eu vou encerrar. E aí a gente volta para a tela do professor Wallace. Tem que tirar o pininho da tela que estava a transmissão ao vivo. O professor Eduardo agora volta para a minha tela. Então, voltando aqui, a gente vem para a técnica de confecção das peças diretas e indiretas. Então, a gente sempre vai começar essa técnica, como é uma restauração que a gente quer investir
em qualidade, porque afinal de contas, não é porque a gente está fazendo de resina que a gente não tem que estar atento a esse tipo de procedimento. Eu quero entregar para o meu paciente o melhor e o mais bonito. A gente começa com uma técnica bastante simples, com a aplicação de resina do tipo dentina. Eu preciso de uma resina que seja opaca, tá ok, pessoal? Então, toda a base da minha restauração... Antes podia mostrar a facilidade do Alga Mix. É verdade. Tem um vídeo aí com o Cleiton. Verdade. Cleiton, você pode passar aquele vídeo do Alga Mix pra gente, por favor? Que é um vídeo que mostra como a gente consegue fazer a manipulação do alginato. Nem todo mundo tem tanta habilidade para manipular o alginato de uma forma bastante simples e sem incorporação de bolhas no material. Você pode fazer isso, por favor, Cleiton? Claro, posso sim. É aquele vídeo com o Nelson, né? Isso. Só um minutinho. Alga Mix. Precisa desmarcar minha tela, pessoal. Para quem está com a minha filmagem presa, fixada. Só um minutinho que já vai rodar um videozinho. Conseguem ver o vídeo? Sim, está transmitindo. Sim. Então vou Sim. passar. Premistura. ¿Qué es premistura? Incorporar el polvo en el agua. Y la fase 2, espátula. También manualmente. Primero incorporo y después comienzo a espatular. Professor. Polvo y agua. Puedo liar aquí dentro. Premistura. Devagar. Más o menos un minuto. Só um minutinho. 4 o 5 segundos. Está pronta la premistura. Ahora vamos a espatular. Pego aquí el material, velocidad rápida. 1, 2, 3. Pronto. Acabó. Mira cómo pica. Muy homogéneo, más compacto. Para pegar el material en costa espátula, devagar. Gano tixotropía. Vamos a colocar el material de esta manera. Vamos para frente. Da tiempo para hacer un glaseado en la boca del paciente para eliminar tensión superficial. Entonces, un poquillo de material se va a llevar allá y va a eliminar esa tensión superficial. Joia, Cleiton. Gana. Acho que tá bom. Vocês viram o tempo que a gente tem de trabalho com esse alginato, né? No caso ali, o professor estava demonstrando o Hidrogun 5, tá? Que tem tempos bastante parecidos com o outro Calgin que a gente utilizou agora. Vamos voltar à nossa apresentação. Então, como eu estava dizendo, pessoal, a gente começa a construção dessa peça, dessa restauração, usando sempre como uma base uma resina do tipo dentina, por conta de propriedades ópticas. Ela precisa ser uma restauração, um material restaurador mais opaco. Afinal de contas, não no caso em particular que a gente está construindo, mas geralmente quando a gente pega dentes que sofreram fraturas por amálgama, a gente tem a tatuagem da restauração e o fundo da restauração do dente ele pode estar escurecido. Então, se eu venho construindo uma restauração toda com esmalte, né, com dentina de esmalte, ela tem uma alta translucidez, ela vai transparecer aquele fundo escurecido, o que não vai ficar muito interessante, esteticamente não vai ficar bonito, porque a restauração ela vai ficar acinzentada. Então, a gente começa sempre com uma resina de dentina. E agora, como grande vantagem da técnica direta ou semidireta, direta e indireta,
é que aqui a gente não precisa se preocupar com a contração de polimerização. Então eu vou pegar uma grande quantidade de resina, sabe? E eu vou espalhar de forma homogênea em toda a profundidade da minha restauração. Com uma espátula, eu vou selando toda a margem, tá? Toda a margem da profundidade do meu preparo. E aí, pessoal, a gente vai fazer um desenho agora, que é o desenho de anatomia, é a escultura do meu caso. Então, vocês vão ver que a gente desenvolveu uma técnica bastante simples e que todo mundo hoje já vai sair daqui fazendo restaurações de primeiro molar de uma forma bastante simplificada e com uma anatomia bem desenvolvida. Então, assim, toda restauração ela começa com um centro de escultura e é isso que a gente vai definir agora. Então, eu preciso marcar um ponto com uma sonda. O ponto ele vai estar na parte mais alta, na ponta da minha maior cúspide, que é a cúspide mésio-palatina. E desse ponto, eu vou traçar uma linha imaginária que vai até a área de interseção das cúspides vestibulares. Esse é um ponto imaginário. Essa é uma linha, um traçado imaginário. Na metade da distância dessa linha, eu vou marcar o meu primeiro ponto, que é o centro de escultura do meu trabalho. Então, desse centro de escultura, eu vou fazer a promoção da divisão das minhas cúspides mésio-distal. Depois eu vou fazer a divisão das minhas cúspides vestíbulo-palatinas. Nós vamos trazer outro ponto de escultura, outro centro de escultura, e o raciocínio é o mesmo. A gente vai sair agora da ponta da cúspide disto-vestibular e vai traçar uma linha imaginária até a área de interseção das cúspides palatinas. Na metade da distância dessa linha tracejada, a gente vai marcar o segundo ponto de escultura. E o raciocínio segue o mesmo. Agora eu vou fazer a separação das cúspides mésio-distal. E por último, a separação das cúspides vestíbulo-palatinas. Voilá! Agora eu tenho o desenho de base de orientação para a confecção da escultura final com o esmalte. Essa área de dentina, ela não tem ainda altura, tá? Ela tem só uma profundidade e ela vai servir de gabarito para a construção da minha restauração. Como eu tenho uma fratura da cúspide mésio-vestibular, o que eu vou fazer, pessoal, é acrescentar ainda resina do tipo dentina para dar altura de suporte e sustentação para a construção vestibular da minha cúspide mésio-vestibular. Só que eu preciso lembrar que eu preciso ter espaço para a camada ainda de resina de esmalte. Tá? Toda a finalização do meu trabalho vai ser feita com resina de esmalte. Bom, feito todo esse arcabouço, preparado toda essa base, está na hora da gente trabalhar com os pigmentos. Para quem gosta de trabalhar com pigmento, essa é a hora. Tá? O pigmento ele tem que ser feito ainda na dentina para quando eu fizer o meu ajuste oclusal, eu não correr o risco de remover esse pigmento. Né? E vocês vão ver que o pigmento feito nessa fase também, ele fica um pouco mais discreto. Então, a gente recomenda a utilização de, no máximo, 3 tipos de pigmento para essa região, né? O marrom, o brown, um ocre, que é uma cor mais de caramelo, mais castanho, e o branco. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. A gente sempre vai aplicar o pigmento com a ponta da sonda, a gente nunca vai levar a seringa com pigmento direto em boca, a gente sempre dispersa o pigmento em um bloquinho e com a ponta de uma sonda bem fininha, a gente suja a ponta da sonda e a gente leva o pigmento sem promover borras na tua restauração, no fundo do suco. Então aqui a gente já tem uma outra fase onde eu apliquei corante ocre, né, esse caramelo que vocês podem ver. E se vocês conseguirem aproximar um pouquinho mais da tela, vocês vão ver que eu já tenho um pouquinho também de corante branco. Esse corante branco, ele é muito interessante, mas a gente aplica ele de uma forma mais difusa, né? Eu promovo um esfumaçamento do corante branco,
porque o corante branco ele vai me dar uma ideia de diferença de topografia, diferença de altura, porque a gente sabe que a construção e a formação da dentina ela não ocorre de uma forma muito uniforme. Então eu preciso ter essa mudança de topografia. E aí a gente começa, né? Todas essas fases do corante, pessoal, é importante salientar que precisa ser fotopolimerizada, etapa por etapa de corante, né? Fiz o marrom primeiro, fotopolimerizei, fiz o caramelo depois, fotopolimerizei, fiz o branco depois, fotopolimerizei. Feito isso, nós vamos começar a construção das nossas vertentes triturantes. Eu gosto sempre de criar uma sequência. E aqui a nossa sequência lógica vai ser no sentido anti-horário, começando pela cúspide mésio-vestibular e seguindo no sentido anti-horário até a finalização da construção desse trabalho. Então a gente leva já uma massa de esmalte, né? Começa a construir a cúspide mésio-distal. Né? Aqui agora, na fase de confecção dessas cúspides, se eu quiser refinar a minha escultura e fazer sulcos secundários, eu posso fazer sulcos secundários saindo do sulco principal. Mas mais uma outra dica, eu nunca vou fazer 2 sulcos secundários saindo do mesmo sulco principal. Então eu tenho um sulco secundário saindo do sulco principal que separa as cúspides mésio-distal e um sulco secundário saindo do sulco principal que separa as cúspides vestibulares e linguais. A gente vai para a segunda cúspide, para a segunda vertente triturante, trabalhando na vertente triturante da cúspide de maior volume dessa restauração, que é a cúspide mésio-lingual, né? Vocês podem observar que aqui também eu tenho meus sulcos secundários, tá? Saindo de cada sulco principal. A gente vai, seguindo o nosso raciocínio e o sentido anti-horário, fazer a cúspide anã, a menor cúspide, que é a cúspide disto lingual, né? E seguindo o nosso raciocínio, a gente vai para a cúspide disto vestibular. Elaborei todas as minhas vertentes triturantes. O que eu preciso fazer agora é, lembrem, eu tenho uma cúspide mésio-vestibular que está fraturada, eu vou construir agora a porção vestibular dessa cúspide. Então eu vou levar resina na cúspide mésio-vestibular e vou construir em altura o ápice da minha pirâmide. Né? A gente sabe que cada cúspide é uma pirâmide. Então eu vou construir o ápice da minha pirâmide e eu tenho a face vestibular. Eu até desloquei na imagem à esquerda o troquel para vocês poderem observar exatamente como a gente faz isso. Outra vantagem, e agora na hora da confecção do ponto de contato, é também sem o troquel, a gente consegue levar a resina naquela região sem o troquel. Com o auxílio de um pincel eu consigo fazer o selamento das minhas margens. E aí eu venho com um troquel em posição. E esse troquel, assim como a gente faz reembasamento de acrílico, quando a gente está confeccionando provisórios, ele vai fazer uma marcação, né, na minha resina, que a gente consegue ver aqui na minha imagem da esquerda. Né? Eu vou aproximar um pouquinho mais e olha, aquele detalhe que a professora Melina falou, a gente não está mais aqui construindo um pequeno ponto de contato, né? A gente está construindo uma face de contato, o que deixa essa restauração muito mais confortável para o paciente. Essas restaurações do tipo classe 2, elas têm como grande desafio a construção do ponto de contato, porque toda vez que a gente coloca o sistema de matriz e um sistema de cunha, a gente até consegue fazer um ponto de contato, mas geralmente esse ponto de contato ele fica muito alto, né? Então a gente tem toda uma base triangular, um triângulo ali abaixo desse ponto de contato que fica sem proteção, né? E a gente sabe que uma das áreas de contato na superfície oclusal é a crista marginal. Então imaginem vocês que eu tenho uma ponta de cúspide funcionando como se fosse um socador de pilão, forçando o meu bolo alimentar, o meu alimento fibroso, num ponto que é pequeno e alto. O que vai acontecer? Eu vou ter uma impactação naquela região e aquele desconforto. É o meu paciente que come um pedaço de carne, fica agarrado, é o paciente que come um bacalhau, que fica agarrado, frango. Todos os alimentos muito fibrosos, eles vão passar naquela região, porque eles não vão ser triturados e vão ficar presos ali debaixo desse ponto de contato.
muito importante nessa fase aí, para a gente conseguir sucesso nesse ponto de contato, é a qualidade do material, né? Para a gente confeccionar esse modelo aí onde a gente vai construir essa restauração. Então, o monophase, ele tem esse destaque, que ele é a fidelidade de cópia dele e não interferir na cor final da resina. Isso vai facilitar muito o resultado final desse ponto de contato, dessa fase de contato que a gente tanto busca e que é um desafio nessa classe 2. Exatamente, Eduardo. Bem lembrado, cara. Uma dica bastante importante. Então a gente tem, olha, pessoal, a peça finalizada, né? Ponto de contato apropriado, né? E aí agora o que a gente faz é o refinamento, o acabamento e a termoativação dessa peça para que a gente possa aumentar o nível de conversão de monômeros em polímeros, né? A outra grande vantagem do trabalho da termoativação é que a gente promove a evaporação dos monômeros residuais, né? Todo monômero que não foi convertido, ele é eliminado. Toda vez que a gente aumenta o grau de conversão de monômeros, a gente tem os ganhos que a professora Melina já citou, de resistência e estabilidade de cor. O problema da resina, e é uma coisa que eu gosto sempre de falar, de ressaltar, é que o paciente ele chega no consultório da gente já sabendo, né, falando assim, olha, eu não quero fazer resina porque a resina ela muda de cor, porque a resina ela quebra, né, porque ele vem criando um estereótipo de resina, de que resina é um material de segunda opção. E na verdade não é, pessoal. A resina é o material mais versátil que a gente tem dentro dos nossos consultórios, porque a resina, ela independe de materiais de custo abusivo, de custo alto. Então, o que a gente precisa é um fotopolimerizador bom, o que a gente precisa é conhecer técnica, trabalhar com materiais de qualidade, o que não onera de forma exagerada o custo desses nossos trabalhos. Não, e a margem de lucro em cima desse tipo de tratamento é absurdo. É porque eu fico pensando assim, as pessoas às vezes eles acham quanto que a gente pode cobrar numa restauração, num lei de resina, onde você traz um paciente que provavelmente receberia um trabalho de um modo, de um pensamento mais invasivo, mais antigo, né? Às vezes indica até um canal, pino, oneroso, provisório, sabe? E aí o paciente ele começa a ponderar bastante essa questão de, poxa, eu vou no dentista, ele vai resolver tudo em uma sessão só, em uma consulta só, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente não recomenda sair de casa, né? Eu consigo eliminar pelo menos aí 4, 5 sessões de consulta para execução de um trabalho final com resultado, com resistência, com estética apropriada. Então a gente consegue sim cobrar algo interessante nesse valor de resina. E o Eduardo estava com um trabalho mostrando para a gente, né, Eduardo, o custo de resina. Quanto custa? Um artigo, né? Um artigo. Foi um artigo de defesa de mestrado. Isso. Né? E o aluno ele diz, durante a sua pesquisa, que uma restauração classe 2, levando tudo em consideração, pessoal, desde a agulha que vai ser feita a anestesia no paciente, sugador, anestésico, bolinho de algodão, isolamento, tudo. Quanto custa, Edu? No total, usando uma resina em torno de R$100, sai quase R$17. Olha o custo disso. Então, assim, a gente tem um material que tem um grande potencial para alavancar os nossos rendimentos e a nossa lucratividade dentro do consultório, que o que a gente precisa saber só é conhecer e dominar técnica operatória. Eu acho que isso é a base da filosofia do nosso pensamento, que é o Resin Concept. Então, o que a gente vem hoje, a partir dessa técnica, é que as pessoas falam assim, Wallace, você, a professora Melina e o professor Eduardo não falaram de nenhuma desvantagem, só apresentaram para a gente vantagem, vocês estão querendo vender uma técnica, né? Porque parece que é assim, quando a gente quer vender alguma coisa, quando alguém quer vender alguma coisa para a gente, ela só fala das qualidades, não falam de desvantagens. E a gente sempre se faz essa pergunta, mas desvantagens? Bom, a gente enxerga essa técnica, não que ela não tenha desvantagens,
mas é uma técnica que ela apresenta, sim, limitações. E essas limitações, né, Eduardo, elas não estão voltadas para o material. Não são limitações do material. São limitações técnicas, são limitações minhas, limitações do professor Eduardo, limitações do professor Melina. A limitação ela está em quem está executando, né? E para isso a gente tem a solução, né? A solução é o Resin Concept. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês agora. Deixa eles rodarem o vídeo que aí roda assim. Ah, é verdade. Cleiton, você pode rodar esse vídeo para a gente? O Cleiton ou o Ariel que vai rodar esse vídeo? Eu não lembro quem foi. A gente, é um vídeo institucional que vai mostrar para vocês um pouquinho do que é a filosofia do Resin Concept. Então, agora eu gostaria que vocês desmarcassem a minha tela. Agora já vai entrar direto o vídeo do Ariel ou do Cleiton, que é o vídeo mostrando a nossa filosofia do Resin Concept. Só um minutinho, a gente já está colocando. Tá, ok, Ariel. Obrigado. Aí depois também podia aproveitar e mostrar o vídeo do Alga Mix, aquele que o vídeo promocional do Alga Mix, eu acho que fica mais fácil do pessoal pegar a ideia também.
então, pessoal? O Ariel vai passar agora o vídeo do Alga Mix. Então, pessoal, voltando aqui para mim, essa é a nossa filosofia, esse é o nosso grupo. Esse vídeo foi feito com cenas da nossa última turma, o Resin Concept, que graças a Deus, né, Melina? Estamos começando semana que vem mais uma turma em Piracicaba. Lotada. Turma esgotada, sabe? Ficou gente pro ano que vem, né? Para a próxima. É isso aí, turma. agora só no que vem a próxima turma. E é isso. Eu queria mostrar para vocês, antes de finalizar, a exatidão e a precisão dos trabalhos. O Edu vai mudar a câmera dele aqui, Edu. Vou mostrar aqui mesmo. Vou fechar o som do meu, Edu. Por favor, pessoal, vocês precisam ir de novo para a câmera do professor Eduardo. Tá pegando aí? Wallace, o som seu tá fraco, mais próximo do microfone, se possível. Eu estou falando colado do microfone. Então, olha só. Eu vou tirar aqui o troquel para vocês poderem observar. Ó. Olha a adaptação disso. Olha o selamento disso. Né? E aí, olha, a qualidade da nossa restauração, ela realmente parece uma porcelana, só que ela tem todas as vantagens de ser uma resina. Aqui nós usamos a Beautiful 2 da Shofu, dentina A3 e esmalte A2, né, com os corantes marrom, brown e só, não usamos o white aqui para fazer esse trabalho. Tá? Nós simplificamos um pouco a técnica. E aí, olha, eu queria mostrar para vocês a adaptação no manequim. Então, eu vou virar para o manequim para vocês poderem ver. A gente não tem condição de troquelizar para a adaptação, mas olha. Olha como é que a peça ali encaixa. Isso, dá um zoom. Tá vendo? Essa linha que vocês conseguem ver, observar aqui, ó, ela é facilmente preenchida pelo cimento resinoso. São aqueles 25 micrômetros que a professora Melina falou, né, que a gente vai trabalhar. Vestibular. E olha lá o nosso ponto de contato, como é que ele funciona bem. Ó. Né? Além de todas as vantagens, né, de ser uma resina bioativa, né, Eduardo? Bioativa. Liberação de flúor. Para pacientes que têm o índice cariogênico alto, né, Melina? A gente utiliza muito. Então, olha, adaptação perfeita, trabalho bem feito, trabalho bem executado. A gente pode mostrar, ó, em relação ao contato oclusal, né? Restauração que funciona, né? Foi feito todo o ajuste oclusal, igual eu disse para vocês no começo da aula, a gente evolui com o passar do tempo e a gente vê que a gente não perdeu características de anatomia oclusal.
por conta da técnica de anatomia que nós rapidamente passamos para vocês hoje. Eu acho que fora a parte da bioatividade da resina Shofu, vale a pena falar sobre a esculptibilidade. Para quem nunca experimentou ainda manipular essa resina, vale a pena, porque ela é muito fácil de ser esculpida e não adere às espátulas. Exatamente, tem essa Melina. grande vantagem. O Wallace, tá tendo algumas perguntas aqui, acho que você poderia colocar aí a respeito da cimentação. Com que nós cimentamos a resina direta e indireta? Acho que é bom que daí responde a todos, todo mundo deve estar querendo saber. Na verdade, assim, pessoal, quando a gente fala de cimentação adesiva, talvez a questão mais importante da gente entender é quando eu utilizo o cimento dual ou quando eu faço utilização de um cimento fotoativado. E isso é diretamente relacionado à espessura da peça que eu vou cimentar. Independente de ser porcelana ou independente de ser resina, se eu tenho peças com espessura superior a 2 milímetros, eu sempre vou utilizar de uma cimentação com cimento dual. Por que disso, pessoal? Porque peças com 2 milímetros de espessura ou maiores que 2 milímetros de espessura, a luz ela não vai passar com eficiência na minha fotopolimerização. Por mais que eu esteja utilizando um fotopolimerizador Polywave, um Valo ou um Blueface, eu não vou ter eficiência. O que acontece muitas vezes? Professor, mas eu cimento peça e ela fica. Pessoal, ela fica porque nas extremidades eu tenho uma espessura menor. Então ela tem um endurecimento de cimento naquela extremidade. Mas aí o meu paciente ele vai ter o quê? Problema de sensibilidade pós-operatória. Porque não houve a cimentação apropriada, então aquilo ali está criando uma pressão hidrostática na minha dentina, o que vai causar sensibilidade pós-operatória. Ou até mesmo pode vir a fraturar essas margens e aí essa peça no futuro vir a cimentar. Então é assim, pessoal, peças até 2 milímetros de espessura, cimentação com cimento fotopolimerizado. E aí vem outra dica, cimento fotopolimerizado pode ser substituído por uma resina flow, né, Melina? A gente aqui nos nossos cursos e no consultório, a gente tem utilizado muito as resinas flow da Shofu para fazer a cimentação das nossas direta e indireta. Exatamente. E aí a grande vantagem é eu usar uma resina flow com alto poder de escoamento, de viscosidade, porque eu vou colocar a peça, ela vai assentar e o meu cimento vai preencher qualquer possibilidade de gap que porventura possa ter ficado no meu trabalho. E além de tudo, tá trocando íons com o meio bucal, né? Impedindo infiltração marginal, que é sensacional. Para isso, você pode utilizar tanto a F00, que é zero escoamento, ou a 03, que ela tem um nível de escoamento suave, né? Para aqueles que têm, às vezes, na dúvida, mas o importante é sempre ter bastante cimento. O cimento ele tem que extravasar durante a cimentação. Em todas as áreas, em todas as superfícies. Todas. Eu preciso visualizar o cimento extravasando. Exatamente. E aí, uma outra dúvida que vocês poderiam ter. Quando eu estou fazendo cimentação com cerâmica, eu preciso fazer o uso de um condicionador de cerâmica. Aqui o condicionador de cerâmica ele é dispensado, porque eu estou trabalhando com resina composta. Então eu não vou usar aqui um ácido fluorídrico. Eu vou usar para fazer a asperização da minha peça. O que a gente recomenda é fazer o uso de um jateamento com óxido de alumínio de 50 micras, né? Você pode fazer o jateamento ou, na impossibilidade de fazer esse jateamento, você pode fazer uma limpeza, né, com o ácido fosfórico. O ácido fosfórico não vai condicionar a resina, pessoal, isso é muito importante. Ele vai promover uma limpeza, né, que pode ser feita também com álcool, tá? E aí, depois disso, eu vou fazer a aplicação do silano, tá? O silano é que vai permitir a adesão, né, do meu bloco, da minha restauração, da minha peça protética de resina ao cimento resinoso, tá? Então, o silano é indispensável, tá? Principalmente porque a resina não precisa ser book fill. Resina flow, pessoal, para cimentação, resina flow convencional. Uma resina book fill, ela tem características que a tornam book fill. Então, são resinas que são utilizadas com espessuras acima de até 4 milímetros, algumas prometem até acima de 4 milímetros, sem contração de polimerização. Como a gente reduz a área para próximo de 0,25 de
de 25 micrômetros, a espessura de cimentação é tão delgada que a contração de polimerização não vai exercer comprometimento durante a nossa cimentação. Então eu não preciso usar uma fio. A Débora perguntou aqui se a flow da Shofu é dual. Não, Débora, não é dual. Não é dual. Eu também não. Não. Só pode ser usada com peças mais delgadas. Mais delgadas. Peças até 2 milímetros de espessura. Mais alguma coisa, Miriam? 2 camadas de silano mesmo? Pergunta. Pois é, o silano depende do silano que você está utilizando. Então, o nosso grupo tem preferência a usar um silano já pré-ativado, usar um silano de frasco único. A gente sabe que o silano de frasco único ele tem um tempo menor de prateleira, ele dura menos tempo, né, do que o não ativado, só que ele tem como grande vantagem a pré-ativação. Os silanos de 2 frascos, pessoal, geralmente eles precisam ser ativados com um bom tempo antes da consulta. No mínimo, dependendo de algumas marcas, até 12 horas antes, para vocês terem ideia. Né? Os silanos de dois frascos que tem um tempo menor de pré-ativação é algo em torno de 1 hora. Então, eu gosto muito de usar um silano de frasco único. Renato perguntou se pode aplicar o adesivo universal na peça ao invés do silano. A gente pode usar o adesivo universal, sim. Agora procura usar um sistema universal que seja confiável, né? Porque o comprometimento da tua peça vai estar diretamente relacionado à cimentação adesiva que você vai executar. O problema de você usar o universal é ver se existe compatibilidade ou uma incompatibilidade entre o universal e o adesivo dual, porque algumas marcas elas não se conversam, né? Cimento dual. Desculpa. Adesivo universal com cimento dual. Existem marcas que não se conversam, existem sistemas que não se conversam, e aí por conta já mais de algumas propriedades químicas desse adesivo universal. Os adesivos universais, pessoal, eles são autocondicionantes, então eles têm um primer mais acidulado, ele é um adesivo mais acidulado, e esse ácido ele atrapalha o mecanismo de dualidade de alguns cimentos duais. Aí o que a gente recomenda? Ler a bula dos materiais que se usa. Outra pergunta é... Sugestão de cimento dual. Não, teve também uma pergunta antes da Eliana Mori, perguntando se o adesivo da peça é polimerizado. O adesivo da peça, aí, gente, a gente parte para o mesmo princípio da espessura. Se eu estou trabalhando com espessuras acima de 2 milímetros, o adesivo precisa ser fotopolimerizado. Vocês entendem que o raciocínio é o mesmo? Se a luz não passa de fora para dentro, eu preciso fotopolimerizar o adesivo. Então, o raciocínio é muito lógico. Se a luz passa de fora para dentro, eu não preciso fotopolimerizar. Se ele não passa, eu preciso fotopolimerizar antes. Lembrando aí a qualidade do fotopolimerizador. Exatamente, Eduardo. Preciso ter um fotopolimerizador com potência. Tem uma pergunta aqui, Edu, que eu acho que até a Ângela poderia responder para nós, que é a respeito de sugestão de cimento dual. A gente trabalhou com um da Shofu, pessoal, o Mono 100, que agora não virá mais para o Brasil, que é um baita cimento. Ele era um cimento autocondicionante, né, Melina? O Mono 100, o Mono 100 não vem mais. Eu acho que a gente pode pedir para o Tomomi, ele vai falar no final, a gente pode pedir para ele dar uma parte em relação aos cimentos, porque eu acho que a Shofu está trazendo alguma coisa. Sim, eu acho que é válido agora que está vindo. É o Resi 100. O Tomomi acabou de falar, Resi 100. Show. Perfeito. Já temos aqui, o Tomomi falou, o Resi 100. Tomomi, manda para Piracicaba. E a Jaime também. Poxa, pode deixar que eu levo, Manda para Piracicaba, Tomomi. Que você me deixou na mão sem o Mono 100. Não, mas a cara de pau já, pedinte. Olha que legal, o cimento, o Resi 100, ele tem a tecnologia Agile. Sim, perfeito, cara. Perfeito. Gente, é algo assim impressionante. Pessoal, isso é novidade pra gente, tá? Por isso a cara de felicidade aqui. Nossa, porque tudo que a gente queria era um cimento que tivesse a tecnologia Agile. Porque com as resinas, tanto a flow quanto a resina composta é puro glamour.
É sucesso na certa. Perfeito. Adorei a novidade. Mas Feliz da vida. Que bom. Ficou alguma dúvida aí para trás? Eu não vi. Você que estava de olho no bate-papo aí. Não, acho que a gente falou. Agora, se a Ju e a Ângela quiserem assumir, ou se alguém quiser entrar também ao vivo e fazer a pergunta também de maneira Eu acho que oral, pelo que a gente viu aqui no chat, eu acho que nós respondemos todos. Não, aí entrou uma pergunta Agora nova. é da Glaucia. Com ele não preciso de adesivo se usar o Resicem? Preciso. O Resicem ele não é autocondicionante. Então, o Tomomi acho que pode responder, e a Ângela? Precisa sim. Precisa sim, o Tomomi falou. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, o Wallace e a Melina estão aí para responder. Alguém quer entrar ao vivo? A gente gosta de participação ao vivo. O CFPP ele é autocondicionante. Pode falar Ninguém um pouco quer falar do com a tempo que a gente. concentração fica no micro-ondas. Sim, olha só. Micro-ondas, pessoal. 3 minutos potência máxima, tá? Uma dica importantíssima. Essa aqui, Melina, aconteceu comigo sexta-feira. Eu falo que eu gosto de colocar minha peça sempre enrolada no agaze, que eu tenho medo da minha peça virar caroço de pipoca e ficar pulando dentro do micro-ondas e quebrar. Desse rapaz, ele falou que pegou fogo. Exatamente, Melina. A minha também pegou fogo sexta-feira. Lá, tá vendo? Acontece com a gente também, moçada. Então, Comigo mas a ainda gente não. está confiando que foi a utilização de um adesivo universal que fez... Porque olha só, eu sempre fazia o meu micro-ondas com a peça na gaze envolvida, e eu sempre colocava um recipiente com água à parte. A peça nunca dentro da água, mas um recipiente com água à parte. E aí, depois de algumas leituras de alguns artigos, eu resolvi fazer ela a seco, sem a água. E pela primeira vez aconteceu de queimar. E aí eu estava falando com o Edu que a única coisa que eu fiz diferente nessa peça, além de tirar a água do recipiente que ficava ao lado, eu usei um adesivo universal que eu não conhecia. Então, eu precisei fazer um reembasamento de ponto de contato, e aí eu usei um adesivo universal, que é novidade para mim, que eu estava experimentando. E aí a peça pegou fogo. O ciclo no autoclave pode ser feito também, e aí de temperatura de 120 a 138 graus, né, Melina? Isso. 15 minutos. 15 minutos. E aí você embala a peça. Eliana, agora não é mais utilizado mergulhar na água. O livro do Newton Fall explica muito bem sobre esse processo. É o processo que você pode ocorrer hidrólise causada pela água, da peça na água. Então agora é fora da água, é calor seco. Mais alguma alguém? Questão, pessoal? Aproveitem que o Edu tá com a língua afiada. Eu? E a Ju tá na espreita. Eu tô só aguardando para falar sobre a surpresa. Fora da água e sem muito adicional. bem. Exatamente, só embala. Se vai para o autoclave, embala. Quem é a desconhecida? É uma pessoa, é uma mulher, porque agradeceu, obrigado, a gente não sabe o seu nome. Joyce, prazer, Joyce. Ciclo a seco no autoclave. Como a gente tem costume de fazer sempre no micro-ondas, né? Como eu acho o micro-ondas tão mais rápido, porque é 3 minutos... Autoclave demora mais, não compensa. 15 minutos, então a gente pensa sempre em ganhar tempo. A gente sempre diz que o mais caro dentro do consultório não é o equipamento, não é o material, o mais caro é o tempo. Então se a gente puder reduzir... Cara, 3 minutos para 15 é 1/3. Então eu estou economizando 1/3 da minha vida, né, que eu não preciso ficar esperando. Mais alguém? Mais alguém? Boa noite. Boa Melina, noite. tudo bem? É o Eric. Oi, Eric. E aí, como é que vocês estão? E aí, Eric? Tudo bem, Eduardo, Wallace? Tudo bem? Maravilha. Muito bom, adorei ver vocês, adorei o curso de vocês. Eu queria só pôr uma observação em relação à parte de micro-ondas. Eu já queimei peça, não foi uma vez só. Eu acho que cada micro-ondas tem uma potência, não é uma coisa universal e você tem que testar. Tem que dar uma olhada, põe uma peça inicial
que não vá na boca, claro. Põe uma resina, testa, porque dá muita diferença. Eu já testei em 3 ou 4 micro-ondas diferentes e deu diferença. E queimei várias peças também. Isso é normal. Para que isso não aconteça. Não, exato. Para que não aconteça naquele dia que você está no último dia para entregar uma faceta e queima. Aconteceu comigo. Eu saí do consultório meia-noite. Entendeu? Eric, meu último paciente de sexta-feira foi isso, Eric. Já aconteceu com todo mundo. Aí eu falei, isolei a paciente, falei assim, agora é só cimentar, vou botar a pecinha no micro-ondas e já volto. Na hora que eu volto com ela queimada, eu falei... Não, você quer chorar na hora, né? Eu já testei no de casa, no consultório, peguei um outro micro-ondas de um amigo, eu falei, empresta o micro-ondas, eu quero dar uma olhada. Pus no consultório, testei, escrevi para cada micro-ondas tal potência e dá diferença realmente. Já tinham me falado isso, inclusive foi no Newton Fall, ele comentou e falou, testa, dá uma olhada, porque realmente você pegar o tempo que a Melina usou, pode ser que não seja o mesmo do Eduardo, e assim vai. Tá? Isso aí. Triste. Boa dica, Eric. Tá vendo? Participação ao vivo faz a diferença. Show, viu? Adorei. Que bom, Eric. Obrigada. Adorei. Muito bom mesmo. Eu adoro fazer direto e indireto também e acrescentaram bastante. Muito legal. Parabéns para vocês. Obrigada, querido. Obrigado. Boa noite. Acho que agora é contigo, meu anjo. Chegou minha vez. Vamos saber da promoção. Vamos lá. Primeiro, antes da promoção, queria agradecer e parabenizá-lo pela essa aula incrível. Foi muito boa, muito legal mesmo. Agora vamos lá. Aí vocês tá todo mundo vendo o que o Cleiton colocou? Sim. A Labor Dental, nós montamos um combo com os produtos vendidos pela Labor Dental, que os professores falaram aqui, desculpa. Então, nesse combo tem um Zeta Labor, um Endurante, um Tropical Gin, o Monophase e o adesivo. E nós vamos conceder 5 vouchers de 20% de desconto para compra desse combo. E como que as pessoas vão poder ganhar esse voucher? É super simples. Primeiro, seguir o perfil oficial da Labor Dental no Instagram, que é o Labor Dental 1977. Segunda condição, curtir essa postagem que o Cleiton está mostrando aqui pra gente. E terceiro, comentar marcando 3 amigos. Certo? Então, os 5 primeiros vão receber o voucher de 20% de desconto. Certo, pessoal? Estamos aguardando vocês lá no Instagram da Labor. Professores, mais uma vez, muito obrigada. E agora eu queria chamar o Tomomi, que ele vai dar uma palavrinha aqui pra gente. Tomomi? Oi, Ju, esse daí é o kit direta e indireta, pode batizar. Posso batizar? Passo a passo. Kit para batizado. Tá batizado. O interessante desse kit aí, que com um kit desse aí dá para fazer quantas extrações indiretas e diretas? Nossa, muito, hein? Nossa, eu vou dar uma sugestão, Melina. Eu vou dar uma sugestão. Eu acho que poderia colocar esse kit, acrescentar o cimento da Shofu, o resin 100, resina de dentina, resina de esmalte, e aí você batiza. Flow. A Flow, com certeza, e aí você batiza. Kit direta, indireta, Shofu, Labor Dental, Resin Concept. Nossa. Perfeito. Gente, arrasou. Sugestão, né? Excelente, já anotei aqui. Já. Não sei se todo mundo sabe, mas a Ângela trabalha na Labor Dental e na Shofu. Então, a gente com certeza. É um orgulho muito grande. Eu, antes de passar a palavra ao Tomomi, que é nosso diretor e presidente da Shofu Brasil, eu quero agradecer a Juliana, agradecer aos professores, essa equipe que eu trago no meu coração de amigos muito queridos, a Ju, aos meus colegas todos da Labor Dental, a todos os presentes aí, meus primos também fizeram o curso hoje, uma prima Audrey e o Ricardo, estou super feliz deles terem estado com a gente, agradecer ao professor Maurício, ao professor Eric, Rafael, muita gente boa que teve aqui, todos vocês, né?
e dizer que é uma honra para nós receber a equipe do Resin Concept, estão sempre no nosso coração. Obrigada, doutor Luiz Rui, e a todos que estiveram com a gente, doutora Cris, Denise, Priscila, muita gente muito querida aí, obrigada a todos. E eu gostaria de passar, também agradecer ao Ariel e ao Cleiton, né, que eles Isso foram mesmo. Insuperáveis, esses meninos, na ajuda com a gente aí. E passar, então, Juliana, a palavra ao Tomomi. Muito obrigada a todos, gente. Show. Boa noite a todos, né? Gostaria de dizer que foi um prazer, agradecer em especial a equipe da Labor Dental, Juliana, Paulo Celso e toda a equipe aí, o Cleiton, né? Também aos professoras Melina, Wallace e Eduardo, pela oportunidade da nossa participação. Estou vendo aqui vários rostos familiares, né? Eric, alguns calouros meus de faculdade. Sou calouro, deixa eu me apresentar, sou dentista, né, formado há 25 anos atrás, e atualmente sou responsável pela Shofu no Brasil. Como Shofu, é uma felicidade muito grande saber que alguns produtos fabricados no Japão, do outro lado do mundo, chegam até a mão de profissionais tão capacitados aí como a professora Melina, Wallace e Eduardo, e ser usados aqui do outro lado do mundo é uma satisfação muito grande, não tem preço que pague isso, né? O presidente Negoro, que é o nosso presidente da Shofu Global, sempre fala disso, né? Do orgulho de ter um produto fabricado no Japão sendo utilizado no mundo todo, né? Então, é uma satisfação muito grande, tá? Seja em Piracicaba ou Espírito Santo, mas eu fico muito feliz com isso. Aqui no Brasil, a Shofu tem uma relação muito antiga já com a Labor Dental, através da dona Elisa, né? Desde os anos 70. Hoje a Shofu do Brasil tem uma filial própria. Começamos a operação em 2018, mas existe um acordo com a Labor Dental. A Labor Dental fica com toda a parte laboratorial e a parte de materiais de acabamento e polimento, e a Shofu do Brasil assume toda a linha clínica, né? Então, mesmo o cimento foi citado, mas nós estamos trazendo alguns materiais, pretendemos trazer toda a linha para o Brasil. Shofu é uma empresa de 98 anos, daqui a 2 anos nós completamos 100 anos, então acho que toda essa história traz a qualidade do material, mas como a professora Melina falou no começo, né, a Shofu, além de trabalhar toda a parte visível do produto, que seja ela a parte estética, a parte de polimento, ela tem uma tecnologia exclusiva, é uma tecnologia bioativa dos materiais, e a parte invisível do produto, né? Eu acho que nesse momento em que a gente está brigando com a parte invisível de um vírus que ninguém enxerga, que nós só notamos quando ela está presente, os íons também que são liberados desses produtos nossos atuam ativamente dentro da boca, tentando levar uma longevidade para qualquer tipo de tratamento, né? Nós sabemos que a parte vulnerável de qualquer tratamento restaurador na odontologia é a interface do material com o dente, né? Então, pensando nisso, que essa bioatividade foi desenvolvida, proteger o dente e levar a longevidade em qualquer tipo de tratamento. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos. Sigam sigam a Shofu no Instagram dela, Shofu Brasil. Também temos nosso site. Uma deficiência que nós temos ainda, por sermos uma empresa no começo, são as ativações das dentais, né? Então, não são todas as dentais que têm os nossos produtos, mas dentro do nosso site já se encontram algumas dentais que trabalham com o nosso produto. Então, mais uma vez, todos aí, e a Shofu está à disposição de todos, inclusive aos professores. E logo mais estaremos aí em Piracicaba, viu, Melina? Tomomi, eu vou te esperar aqui em Piracicaba, hein? Você não fica prometendo não, porque eu cobro. Ó, hoje eu já convidei o pessoal da Labor para participar do jantar de encerramento do Resin Concept em dezembro. O Wallace vai fazer moqueca para vocês. Irei com certeza. Tem que vir para Piracicaba. Uma curiosidade, viu, Melina? Estava aproveitando, a comida preferida do japonês é moqueca, viu? Vamos trazer o presidente do Japão para cá. Resolvido. Traz ele. É verdade, dezembro, verdade. Ô, Tomomi, assina embaixo, hein? Não, é um prazer. Vou estar tanto em Piracicaba como no Espírito Santo, aí, tanto em Vila Velha como em Vitória. Vai ser uma honra para nós. Nós vamos adorar a sua visita. Pode cobrar. Cobrarei, sou cara de pau.
Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada, viu, Tomome, aí pelas suas palavras. E, gente, realmente nós agradecemos muito, foram horas muito agradáveis e é sempre excelente estar com vocês estão no coração da gente. Eu não sei se a Ju vai dar mais alguma palavrinha, mas por mim eu quero me despedir de todos e agradecer a presença, viu? Foi uma noite excelente e beijo no coração de todos. Eu só queria mais uma vez agradecer aos professores e a todos que estão aqui presentes e dizer que estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada e boa noite a todos. Em nome do meu time aí também agradeço a todos e falar que estamos à disposição tanto da Chofu, da Labor, de todas as pessoas que participaram. Realmente foi uma segunda-feira à noite adorável estar com todos vocês, a gente gostou mesmo e realmente é uma grande felicidade poder agregar um pouquinho no dia a dia de todos vocês, poder facilitar um pouquinho a odontologia. Muito obrigado mesmo, gratidão pela confiança no nosso trabalho. Eu só gostaria de acrescentar, a gente já tem essa parceria com a Chofu e com a Labor Dental, mas a todos que assistiram, que estiveram com a gente até agora, se quiserem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, né, segue a gente lá nas mídias sociais, tem a Master Odonto Learning, tem o Resin Concept no Instagram e tem os nossos Instagrams aí pessoais, onde a gente vive alimentando de trabalhos, de técnicas, onde a gente também está aberto para tirar qualquer dúvida. Pode mandar um direct, né, Melina? A gente não tem problema com isso. Manda um direct para mim, manda para a Melina, manda para o Edu, manda para o Renato, que eu tenho certeza que vocês não vão ficar com dúvidas, que a gente vai disponibilizar um tempo para poder responder a todos vocês. Então, fiquem super à vontade. A equipe é uma equipe nova, a gente está há 6 anos trabalhando nisso aí, amadurecendo e formando profissionais e colegas, né, com qualidade. Então, a intenção do grupo é melhorar e trazer transformação na vida, tanto de quem está com a gente, de quem faz o curso, ou dos pacientes que podem receber tratamentos de uma forma mais acessível e com qualidade, sabe? Não tratamentos itinerários, né? Tratamentos que são feitos e que daqui a algum tempo vão precisar ser substituídos. Então, fiquem todos muito à vontade de procurar a gente, de questionar, de mandar perguntas. A gente está disponível a isso, tá bom? Um abraço, muito obrigado, tá? Mais uma vez, fiquem todos com Deus e até breve. Ótima noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Semana abençoada. Vai ser, já começou super bem. Com certeza. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.